Olá, boa noite, amigos do Indy News Notícias. Desculpem aqui a garganta seca. Quarta-feira, 18 horas aqui na nossa cidade maravilhosa e mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo Bro. Boa tarde, Bro. Boa tarde. Com as dicas de segurança, falando sobre segurança pública e privada. E hoje a gente tem uma pauta muito bacana aí aqui no nosso programa, né, Bro? Exatamente. Como sempre, né? Os assuntos são polêmicos. Sim, sempre. Sempre é para poder gerar mesmo aí dúvidas, questões e que tiverem também algumas perguntas também, né? Mandar aí no programa aí pra gente poder posterior responder algumas coisas. E esta seria uma coisa interessante de poder falar sobre volta às aulas. Certo. Tá iniciando aí, né? O retorno das crianças aí nas escolas. Então a gente fala um pouco sobre volta às aulas. Só que tem um porém. Um conteúdo desse volta às aulas seria o quê? Como que os pais, né, que a gente vem observando aí alguns relatos, que alguns pais acham que a escola tem que dar a educação. É verdade. Lamentavelmente não é o professor que dá educação para o filho em casa, é o pai e a mãe. Então aí fica uma polêmica aí, porque daí fala, mas por que tá falando isso? Porque muitos, isso falando em depoimentos e tal, a gente colhe muitas informações, às vezes de diretores e professores, a qual na escola ele tenta, às vezes, informar alguma coisa para a criança e tal, né? Mas a criança começa a desrespeitar, tem tudo um desrespeito, né, total ali com o professor, como muitos dos senhores aí devem assistir em vários episódios aí que vários alunos estão agora até, como fala, agredindo professores, mas está tendo um desrespeito total. Grande, né? Imenso, né? Lembrando que educação vem de casa. Profissional da educação, professor, está lá para dar sequência a um plano de lecionamento. Ele ensina o seu filho a conhecer, a ter conhecimento, né? Para que seu filho absorva conhecimentos bons. E educação, pai e mãe, é vocês que tem que dar. É lamentável, é fato. Exatamente. Então, esse daí, na verdade, então o conteúdo de hoje é isso aqui. É o que seria? Um alerta, né? Para que os pais, sabemos isso aí que hoje o mundo mudou, tá todo mundo mais agitado, tá a correria, e os pais, hoje, praticamente está tudo focado o quê? No serviço. E acaba, de certa forma, deixando aleatório os seus filhos aí, de uma forma que às vezes não tem tempo para conversa, para passar algumas éticas, algumas, né, situações que antigamente, há muito tempo atrás, com os nossos avós, nossos pais e tal, tinham isso daí, fazia parte do âmbito familiar. Sim, claro. Né? Então, quer dizer, a criança, primeiro ela tem a educação dentro de casa. Educação é o quê? É o que vem de casa, já vem aquele velho ditado, tá? E a escola, qual que é a parte da escola nisso? A escola é só um auxílio, ela vai pegar aquele gancho, aquela parte já do conteúdo básico, primário, da sua residência, né, do filho, sua residência para a escola, e vai, então tem uma coisa que a gente fez um comparativo entre educação e escolarização. Que aí, porque a educação é feita ali. Então os pais têm que repassar isso. Mas aí se os pais, por exemplo, não têm educação, com certeza ele não vai conseguir transmitir essa para o filho. Não vai ter jeito. Se ele não tem, não vai ser. Não tem que ser como um espelho, né? O filho, na verdade, a criança, né, vamos falar no geral, ele vai sempre se espelhar naquele que está mais próximo. E lamentavelmente, né, hoje em dia está tudo mudado. É uma geração de mimimi que, pelo amor de Deus, muitas das vezes a mãe ou o pai são jovens, é um casal jovens que não tem aí conhecimento para educar um filho. Como se diz, é criança fazendo criança. Essa é a realidade, sem muito mimimi, papo reto. Né? Então, você vê lá, menino de 5 anos, mas a mãe dele tem 18. Exatamente.
né? E muitas vezes... Até menos. Até menos. Até e muitas menos. vezes não é nenhuma família, né? É só a mulher, a menina que deu a luz ao menino, e o menino está crescendo e está educando. Ele não tem lá uma base familiar, né? Uma estrutura familiar onde pode-se ter um pai como espelho, uma mãe como espelho, e os dois aí formando uma família, educando aquela criança, orientando, né? Mas também temos pelo outro lado, né, Borges? A gente falou sobre violência dentro da escola, menores de idade agredindo os professores. A gente sabe que isso daí gera consequências penais. Não, isso daí com certeza. É por isso que nessa situação da agressão, né, da violência dentro do âmbito escolar, existe o primeiro passo. Qual que é? Depende, lógico, a gravidade da situação. Sim. Vamos lá falar na situação primária, que seria um xingamento, uma coisa, né, depende do xingamento. Encaminhado para a direção, né, para a secretaria, onde a secretaria ela tem um livro que é chamado, né, considerado como livro negro. Não sei se você vai lembrar das épocas. Claro, não faz tanto tempo assim também não, pô. Livro negro. Então, no nosso tempo, todo mundo temia isso, né? Tinha que falava, ó, você vai assinar o livro negro, todo mundo, nossa, mano. Parava. E ainda mantém. Então, é feito primeiro um relatório, né, uma ocorrência interna da escola, e, dependendo da gravidade e tal, chamado os pais, para que possa, né, ter conhecimento dos fatos. Beleza. Numa situação um pouco mais enérgica, uma agressão, de repente, já em cima do professor, né, agressão física, já tem o quê? A viatura da ronda escolar. Exatamente. Então já tem as viaturas aí, tanto depende das escolas estaduais e municipais, que aí é da Guarda Civil, bem como da Polícia Militar, onde eles fazem a ronda específica dentro das escolas. Aí já começa a entrar numa outra situação. E aí gera uma outra coisa que é chamada Conselho Tutelar, que dependendo, mas daí nesse ponto que você falou, que às vezes não tem pais, às vezes de situações um pouco mais complicadas, que seria os filhos, né, as crianças são criadas com os avós, e os pais, de repente, tem muitos casos aí que os pais estão presos, tal, tem situações que às vezes tem muitos desses aí. Então aí já começa a entrar uma outra esfera, a situação bem complexa. Só vamos deixar bem claro aqui que a gente não está falando que a criança que o pai está preso, que a mãe trabalha, vai ser um criminoso, vai ser um baderneiro. Não é isso. A gente está dando exemplos de situações. Quais exemplos? Que sem aí a educação do pai, da mãe, o amparo familiar, essa criança vai ter sim problemas futuramente dentro da escola, com os amiguinhos dentro do colégio, né, Borges? Exatamente. E, infelizmente, a criança é um HD. Ela tem HD limpo, praticamente. Ele vai colher muita informação e é rápida. É muito rápido. Então, quer dizer, se ele estiver próximo daquela pessoa, se ele admira aquela pessoa e tudo mais, né? E, por exemplo, se vê os pais sempre se xingando ali, se desentendendo e falando muito palavrão, ela vai adquirir aquele palavrão muito rápido. Ela vai ver que é normal. No âmbito dele, interno, da casa dele, é normal os xingamentos. Sim. Então, quer dizer, se chegar na escola, vai ter o xingamento também, vai ficar na mesma situação. Vai ver o amiguinho lá tal, e vai ficar xingando e tal. Então, é isso que a gente está tentando colocar. Entre a parte da educação interna dos seus lares, para que não transcorra, né, para que não vá além desse ponto para a escola, porque normalmente acontece isso. E a pessoa lá, né, a criança vai imaginar que é normal isso daí. Sim, esse detalhe. Então, tem um filósofo que eu gosto, né, muitos conhecem, né, Mário Sérgio Cortella, e ele bate em cima dessa parte. Tem das versões aí que ele fala aí que muitos têm que ter esse conhecimento aí, tem que ter entre a educação e a escolarização, tudo mais. Então, quer dizer, repetindo, a escola é somente um gancho, ele é para auxiliar o que os pais já fizeram aquela base, a base da educação, e aí ela vai continuar com a educação? Vai, só que é uma educação de escola, de matérias, tal, é uma coisa a mais, mas agora a base
da educação, por exemplo, de convívio para a sociedade, para com a pessoa, é dentro de casa. São os familiares. Exatamente. Na nossa época, a gente, só com o olhar da mãe da gente, a gente já sabia se estava fazendo besteira ou não, né? Ela já olhava de canto de olho, pode esperar. Se chegasse visita e você estivesse fazendo arte, meu amigo, olhava de canto assim, pode esperar, que quando a visita foi embora, ripa. E nem precisava falar, né? Não precisava, o olhar. E hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia o que a gente mais observa aí é o filho xingando a mãe, de tudo quanto é nome, é filho xingando os pais. É lamentável o ponto que chegamos. Aí uma pessoa dessa que xinga a mãe, que xinga o pai, como que ela vai lá trazer da vida a uma criança? Que educação, que preparo essa pessoa vai passar aí para o filho ou para a filha? É difícil. E lembre-se, a gente só está dando esse exemplo, né, esse ponto aí, para que os senhores, todos aí, percebam essa diferença aí e tal, e entendam eles. Porque vocês, pais, avós, quem são ali os tutores que estão né, da criança, do adolescente ali, lembre-se, vocês são um exemplo. Então, o que vocês fizerem, as suas ações serão transmitidas, serão uma reflexão, né? Vai ser um reflexo, vai ser como se fosse um espelho. Vai pegar e vai se espelhar naquilo e vai repassar para os demais. Se você é um bom cidadão, ele vai também ser. Se não é, ele vai começar a copiar aquilo e vai querer ser na escola também. Borges, mudando um pouco aí o assunto, o que a gente também vem observando e estamos recebendo de informações é sobre o tráfico de droga na porta ou nas proximidades de escolas. O que o pai, a mãe, os professores e no geral devem fazer quando isso ocorrer? Então, esse é um ponto que já é uma continuação da seguinte ponto. Por exemplo, os pais já estão errados ali, já praticamente não dão tanta atenção para o filho. A escola não vai conseguir também fazer isso. Uhum. Se você dentro de casa não faz, a escola também não vai fazer. Já vai ficar prejudicado. Para chegar ao ponto do tráfico, né, ao ponto de envolvimento com a droga, é aquela coisa. Tem droga, às vezes, dentro do muro, para dentro da escola? Tem, às vezes tem, mas é muito mais difícil. Agora, do muro, do entre muros, né, para fora, com certeza vai ter. Aí vai entrar nesse ponto aí, o qual, já que, primeiro ponto, os pais não conseguiu, a escola também não, vai vir o terceiro que ele vai conseguir, que é o quê? É um amigo envolvido no mundo do crime, do tráfico em si. Aí ele vai começar a oferecer aquela primeira coisinha. Vem cá comigo, ele vai ser um cara legal, primeiramente. Sim. Ele vai atrair o seu filho, tá? E ele vai começar a sentir. Se for uma situação que um moleque seja meio... como posso dizer, de não muitas amizades, tal, às vezes aquela outra pessoa lá, o vendedor, né, ele tem uma boa lábia, ele vai saber chegar no seu filho, ele vai oferecer e seu filho vai se envolver nesse mundo. Então ele vai começar a ter o primeiro contato com o mundo das drogas. Por isso que é muito bom aí o pai e a mãe conversar com os filhos, dizer o que é correto, o que não é correto nessa situação. Na realidade as drogas existem em todo canto, mas alguns, essa vida criminosa do tráfico de drogas vem chegando para próximas às escolas, os colégios. Infelizmente. Né? E isso aí, o pai, a mãe, devem instruir os seus filhos, né? Caso ocorra incidência de pessoas aí oferecendo entorpecente de drogas para os seus filhos, é simples, né, Borges? Tem 3 números que você pode ligar e não precisa se identificar. Exatamente. Né? E nessa aí a Polícia Militar, a Guarda Civil, tem o 181. O 181 diz que denúncia. Diz que denúncia. Então tem várias formas de você... Só que, lógico, tem que passar informações corretas. Principalmente, né, seria bem mais útil, características dos indivíduos que estão ali ao redor da escola. É bem bacana que, né, do nosso município vem se fazendo muita ronda, muito patrulhamento nos quadriláteros e adjacências das escolas. Então é feito muito patrulhamento nesse segmento aí. Uma coisa que eu estou sentindo falta no estado de São Paulo e no município de Indaiatuba é o projeto do PROERD.
PROED da Polícia baita Militar. um projeto, né, o PROED, que é da Polícia Militar, e em Indaiatuba ele já era diferenciado, porque em Indaiatuba ele já tinha parceria da Guarda Civil no projeto PROED, antigamente tinha um nome lá, eu não me recordo o nome desse projeto, da Guarda Civil, que se juntou aí junto com o PROED da Polícia Militar. O programa Educando para a Vida. Isso, Educando para a Vida. Para a vida. E ambos se juntaram aí, deram sequência ao PROED, mas depois aí com a pandemia, o programa aí foi parando, que chegou e parou. Espero eu que retomem este projeto, porque salvou muitas crianças aí do mundo das drogas. Exatamente. E tem um auxílio, né, do pessoal também, que até eu, já numa época eu participei também, do pessoal do Canil, que estava fazendo junto lá, que leva os cães e tal. Tinha as apresentações e tal, e é um negócio muito bacana. É bem legal. Então, lembrando então a situação aqui. A tarefa da família é essa. Vocês obrigatoriamente têm que atentar, têm que conversar com seus filhos, explique, tem que falar sobre a droga, não adianta ficar falando que não, que é isso. Então tem que saber, lógico, se você não tem o conhecimento e, né, para poder falar, então não adianta, não fale, porque você vai complicar, mas tentem. Então, só para poder dar um resumo geral dessa situação, seria o quê? Primeiro, família. Segundo, escola, para auxiliar. Terceiro, é a situação que ele falou agora, os dois não resolveu. Quem vai resolver a situação com seu filho vai ser o traficante, ele vai resolver. Que aí vai ser o terceiro, que aí ele vai se envolver, porque já que em casa não conversa, na escola não tem coisa, tipo assim, alguém vai ajudar ele, e quem que vai ajudar seu filho vai ser o traficante, que ele vai te ajudar, infelizmente. E o traficante, ele vai seduzir o seu filho com um relógio bonito, com as motos, cara, que eles andam. Vai atrair. Roupa, tênis, ostentação. Celular, ostentação. A palavra é essa. É isso que o traficante vai atrair seu filho. Vai começar como aviãozinho, vai começar como gerente, final, cadeia ou cemitério. Antes de vir para fazer a gravação, aqui eu estava conversando agora há pouco, inclusive estava lá, até falei contigo agora há pouco, de um cidadão que ele está lá, estava na delegacia, eu vim embora, ele ficou na delegacia e a situação dele, ele falou, ele já teve moto, teve tudo, está devendo para o tráfico e agora está corrido. E agora vai ser preso. Olha a situação dele, foi para se entregar, porém não deu para poder prender ele porque ele não estava, a ficha dele não estava nas condições de ser, né, não estava na situação de captura. Mas você vê, olha isso, devendo para o crime. Inclusive, eu estava lá no 1º Distrito agora pela manhã, né, e engraçado que o pessoal da Guarda Civil, o pessoal que nos acompanha aí também muito, o pessoal da Home 135 e 136, eles fizeram a apreensão de um menor traficando. É o Ney? Não, eu não me recordo o nome dos meninos, mas o Ney também estava lá com uma apresentação de tráfico de droga. Para você ver. Mas enfim, eles apresentaram um menor lá, e você tinha que ver a mãe desse menor, o desespero dessa mulher. E ela falando para ele, eu te falei, eu te informei, eu não te eduquei para isso. Mas casos extremos. Exatamente. Às vezes nem é todos, né? A gente não está generalizando. Exatamente. Tem pais e mães que são firmes, porém o filho acaba sendo sem vergonha, a palavra mais propriamente dita, e vai para o outro lado. Então não é porque o pai e a mãe, às vezes o pai e a mãe são pessoas de boa índole, né? E o moleque ficou lá, começou a chorar, ai mãe, eu vou ficar preso, mãe. Porra, aí não dá, vai ficar. Lá na delegacia o filho chora e a mãe não vê. É simples assim. Vamos falar a palavra, fez cagada. Meu, já era. São chamadas as consequências. Exatamente. O Luan tá falando ali que a gente estourou o nosso tempo, né? Lamentável, passa muito rápido esse bate-papo. Mas a gente vai voltar em breve com esta pauta aqui sobre educação e vamos ver se a gente traz um professor aqui para falar sobre as situações deles dentro do colégio, né? Exatamente. Sobre a educação entre pais e filhos, aí, professores nesse meio. Faça as considerações finais, meu irmão. Galera, então é isso. Então o resumo final é essa. Casa, né? Pais, escola, entre muros, tráfico de droga e o outro que faltou é o que ele falou, acabou de dizer agora, é a polícia, na ação dela. Se passou tudo isso, a última vai ser a polícia, vai ser o que? A justiça que vai tomar conta do seu filho, vai ficar preso. Exatamente. Não seja a próxima vítima. Tamo junto. Gostaria também de mandar um abraço aí pro pessoal lá do 1º Distrito Policial,
que tanto nos dá uma força aí, um amparo, o Dr. Danilo, o Dr. Clésio, o Marcos, chefe dos investigadores, o Jax, o Oziel, os amigos da Guarda Civil, principalmente o pessoal da Rocan, né, 135, 136, 138, as equipes da Home, né, e do Patrulhamento 4 Rodas. Um grande abraço para vocês. Não posso deixar de esquecer as meninas lá do cartório do primeiro. Falam assim, pô, vocês só falam do pessoal. Aí, ó, um abraço para vocês do cartório do primeiro distrito e um abraço para vocês do cartório da Delegacia Central. Bom, uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Lembrando, Deus conosco sempre.